Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A reforma e a lei da fé. Atenuação dos três dogmas principais no Novus Ordo. Para julgar o valor dogmático, moral, espiritual dessa reforma, nos é preciso recordar brevemente os princípios imutáveis da fé católica sobre o que constitui essencialmente nossa Santa Missa. Eis estas diferentes proposições, que são de fé divina católica definida. São, pois, dogmas, e assim o que não crê neles é herege, e pelo mesmo fato está fora da Igreja. A primeira verdade é que na missa se oferece a Deus um verdadeiro e real sacrifício. Devemos acreditar que esse sacrifício é um sacrifício propiciatório, para dar uma precisão a mais, o que nos vai servir no exame da nova missa. Segundo dogma, a hóstia ou a vítima é Cristo mesmo, presente sob as espécies do pão e do vinho. Enfim, terceira afirmação, os sacerdotes, e somente eles, são os ministros. Numa nota de rodapé, o Concílio de Trento enuncia esta condenação. Se alguém disser que o sacrifício da missa é somente de louvor e ação de graças, ou mera comemoração do sacrifício consumado na cruz, mas que não é propiciatória, seja anátema. A proposição recoloca o homem em amizade divina, tornar Deus propício, pela remissão dos pecados. Assim, é evidente que essas três verdades fundamentais são, não sendo severo no julgamento do Novus Ordo, pelo menos claramente atenuadas, e isto podemos provar facilmente tanto por provas internas quanto por provas externas, isto é, pela análise do próprio Ordo, e pelo que é dito por pessoas alheias a ele, e enfim, pelos fatos decorrentes dessa reforma. Mas é, sobretudo, pelas provas internas, isto é, estudando o próprio Novus Ordo, que se chega a esta conclusão. Monsenhor Lefebvre vai agora ilustrar em detalhes a atenuação desses três dogmas no Novus Ordo. Eu chamo a atenção para a palavra atenuação. A nova missa e o sacrifício. O Novus Ordo atenua a noção de sacrifício. A supressão de certas orações e gestos litúrgicos oculta o aspecto sacrificial da missa. Mesmo as igrejas não mais são centradas no altar. Número 1. A ausência da liturgia do sacrifício. Há praticamente duas partes no Novus Ordo: a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. Assim, não há mais a liturgia do sacrifício. É por isso que, logo após as rápidas palavras ditas da consagração, se chega à Eucaristia, isto é, à distribuição do pão eucarístico. É uma diminuição do que é o centro da missa, do que é realmente o sacrifício da missa. É importante aqui destacar que as orações após a consagração são razoavelmente longas, o que aumenta a consciência de fato dessa entrega a Deus. A supressão das orações que exprimem a propiciação. Foram retiradas do Novus Ordo todos os textos que afirmavam de maneira bem clara o fim propiciatório, fim essencial do sacrifício da missa. Encontra-se nele ainda uma ou duas ligeiras alusões, e é só. Ora, isso fora feito porque o fim propiciatório é negado pelos protestantes. Eis a razão. As orações que exprimiam explicitamente a ideia de propiciação, como as do ofertório e as pronunciadas pelo padre antes da comunhão,
foram suprimidas. Do mesmo modo, no final da missa, a oração à Santíssima Trindade, que diz assim: para todos aqueles por quem ofereci este sacrifício, seja propiciatório, propitiabile. O próprio termo é empregado. Esta também foi supressa. O termo sacrifício está totalmente ausente no cânon número 2, dito de Santo Hipólito. A diminuição da noção do sacrifício é, pois, evidente no novo rito, porque o próprio termo sacrifício é raramente empregado e, quando ele é empregado, o é ao modo dos protestantes, porque os protestantes aceitam o termo sacrifício na missa, mas unicamente como sacrifício de louvor ou eucarístico, mas nunca propiciatório. Terceira, uma supressão na linha do protestantismo. Quando se diz perde-se a noção de sacrifício no Novo Ordo, os inovadores respondem: não, olhai, temos aqui a palavra sacrifício, e ali também. Com efeito, a palavra sacrifício é empregada algumas vezes, mas os protestantes aceitam também a noção de sacrifício na missa, mas unicamente o sacrifício eucarístico. De louvor, o sacrifício latrêutico, mas não o sacrifício propiciatório, que é essencial na noção de sacrifício católico. É o Concílio de Trento, precisamente, que capitulou sobre isso contra os protestantes. É, pois, gravíssimo ter suprimido todas as orações que falam do sacrifício propiciatório. O resultado, infelizmente, das reformas pós-conciliares foi o de mexer na noção do sacrifício, na noção da paixão continuada pelo sacrifício da missa. Não que os inovadores o tenham negado, mas eles não falam mais nele. Resultado, os homens se esquecem dele, não pensam nele. Seguramente, os autores dessa nova liturgia pós-conciliar não negaram o sacrifício da missa, mas de tanto que eles insistiram em falar da mesa, da refeição e da Eucaristia, que silenciaram o termo sacrifício, ou ao menos passaram a falar senão uma vez de tempo em tempo para mostrar que não o ignoravam, chegando até a não mais crer na virtude do Calvário. Eu poderia vos indicar um livro publicado durante as férias, intitulado 15 Bispos Professam a Fé da Igreja Católica, das edições CERT. Dentre esses 15 bispos, há 3 cardeais. O pior de todos os artigos desse livro é certamente o do bispo de Aras, sobre a missa. Ele assim escreve: dizem que o sacrifício da missa era feito para a satisfação. Essa palavra horrível, satisfação. Ele afirma que esse termo tem por origem uma ideia medieval, que apresenta Deus Pai como tendo necessidade de sangue para a remissão de nossos pecados, como se o Pai fosse um carrasco que quisesse imolar seu filho e quisesse seu sangue. No entanto, o Concílio de Trento afirma que Nosso Senhor ofereceu sua vida pela propiciação de nossos pecados, portanto, pela satisfação, que é um outro termo, mas que quer dizer a mesma coisa. E mesmo porque esta abordagem do sacrifício de Cristo encontra-se em São Paulo, se exclui esta noção de sacrifício propiciatório, não haverá outra coisa a fazer, senão lançar no fogo todas as epístolas de São Paulo. Por conseguinte, o que é que esses bispos entendem sobre o sacrifício da missa? Quarto, a supressão dos gestos que simbolizam o sacrifício. Além disso, para analisar o novo rito, penso que não basta considerar somente os textos. É preciso levar em conta também todas as atitudes, os gestos novos que são ordenados, as genuflexões, os sinais da cruz, as inclinações e até mesmo as mudanças
nos objetos. Assim, no cânon número 1, todos os sinais da cruz foram suprimidos. Um dia foi celebrar a missa. Creio que foi num Carmelo suíço. As carmelitas não tinham missal novo. Elas tinham um missal antigo, que lhes havia sido doado. Bem, esse missal tinha sido todo rabiscado pelos reformadores. Havia um círculo vermelho em cada cruz para mostrar que estava suprimida. Do mesmo modo, as menções referentes às genuflexões estavam riscadas de vermelho. Podia-se ver em só lance toda a transformação do cânon. Eu vos asseguro, o primeiro cânon não é mais o cânon romano. Isto é inacreditável. Tudo foi transformado. Sem genuflexões, sem sinal da cruz. É abominável. O sinal da cruz mostrava bem que se tratava do sacrifício da cruz. Não digamos que isso são detalhes. Não são detalhes. Não. São gestos que têm seu significado, que têm seu valor. Outro exemplo. A grandeza do sacrifício pede que o altar seja de material nobre e ligado, de alguma forma, à terra. É preciso que ele seja de pedra e ligado ao solo. Por isso a Igreja prescreveu, a partir do século IV, a pedra dara. Sem dúvida, isso já existia, mas o Papa que prescreveu a pedra dara para o oferecimento do sacrifício não fez senão confirmar o que se fazia provavelmente desde o princípio. Ora, a pedra dara foi suprimida. Ela não é mais obrigatória. E agora o altar é substituído por uma simples mesa, para significar antes a refeição do que o sacrifício. E isso, muito pelo contrário, não acresce em nada à dignidade da missa, ao caráter sagrado da missa, que é um verdadeiro sacrifício. A supressão da pedra dara induz também à supressão das relíquias dos santos mártires que se imolaram, que verteram seu sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. E a presença das relíquias dos santos na pedra dara exprimia a união do sangue dos mártires com o sangue de nosso Senhor. Não é mais representado esse laço tão belo que existe entre o sacrifício dos santos e o sacrifício de nosso Senhor, que se oferece sobre o altar. Como se pôde suprimir essas coisas? É inacreditável. Eu disse isto ao cardeal Sepper. Vede como a noção de sacrifício é diminuída. A Igreja sempre teve o senso do sacrifício. Também eu diria que isso está na natureza do homem. É da natureza do homem fazer sacrifícios. Ora, todos os sacrifícios são realizados sobre uma pedra, sobre alguma coisa sólida, e suprimiram-se as pedras dara. A supressão da pedra dara, a introdução da mesa coberta com uma só toalha, o sacerdote virado para o povo, a hóstia sempre na patena e não mais sobre o corporal, a autorização de pão ordinário, vasos feitos de diversos materiais, mesmo os menos nobres, e tantos outros detalhes contribuem para incutir nos acidentes as noções protestantes, essencial e gravemente opostas à doutrina católica. Quinto, a cruz do altar suprimida, ou posta ao lado. Foram também, do mesmo modo, retiradas as cruzes sobre os altares, ou, a rigor, colocadas em um dos lados do altar. Em consequência, não há mais a lembrança da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, lembrança voltada para o que é a reprodução verdadeira, real do sacrifício de nosso Senhor. Recentemente, encontrando-me ocasionalmente na Espanha, pus-me a visitar os pequenos vilarejos na montanha.
A primeira coisa que fiz foi entrar na capela para ver se talvez nessas regiões longínquas da Espanha ainda conservava-se o altar do sacrifício como outrora. Pois bem, não, nada. Nada de cruz. Mas onde é o sacrifício? Suprimir a cruz. Procurava a cruz. Não havia cruz. Não havia senão uma mesa desnuda, senão qualquer simplificado. Isso não é a fé católica. A fé católica é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual participamos e que transforma a vida cristã, a vida das famílias, a vida da sociedade. A cruz do altar, retirada ou colocada ao lado, é uma diminuição da ideia do sacrifício. É preciso a Igreja o determina, é preciso que haja crucifixo no altar. Ele deve estar lá porque recorda justamente o sacrifício do Calvário. Os inovadores não veem mais na missa um sacrifício propiciatório. Ora, é preciso que voltemos sempre a este ponto. É preciso sempre recolocar as pessoas sobre a cruz, sob o sacrifício de nosso Senhor. Isto deve ser nosso tema fundamental. A missa é um sacrifício. Há uma ação sacrificial que se opera e da vítima deste sacrifício nós participamos. Não é o pão partilhado, não é uma partilha da palavra. Não se quer mais a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, não se quer seu sacrifício, porque seu sacrifício lembra que devemos nos sacrificar a nós mesmos, que devemos morrer para nossos pecados, para ter a vida. E assim, os homens que buscam seus prazeres, suas satisfações, não podem ver o sacrifício, nem podem entendê-lo, nem compreendê-lo. Eles não querem a cruz. E é por isso que a cruz desapareceu em nossa época. Em Roma, a missa celebrada de frente para o povo é para o crucifixo que se volta para o oferecimento do sacrifício. Assim, a missa celebrada, voltada para o povo, tira a noção de sacrifício. Então se diz, mas vede em Roma, os altares onde o Papa celebra são altares voltados para o povo. É verdade. E não é, porque o Papa celebra com o seu capítulo que fica atrás dele. Desta forma, quando o Papa celebrava, ele não se voltava para os que são os principais na missa, todos os padres e todos os cardeais e toda a sua cúria. Assim, ele ficava de frente para os fiéis, mas era de uma distância tão grande que mal se via o seu rosto. Com efeito, em todos esses altares havia um crucifixo, castiçais e diversas ornamentações que criavam uma separação. E depois ele celebrava bem diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é pelo fato de celebrar a missa de frente para o povo que ele estava voltado para o povo, mas era por causa da orientação da basílica. O sacrifício da missa não é mais visivelmente manifesto nas igrejas. Nessas belas basílicas construídas por nossos ancestrais, vê-se que o altar está realmente no centro do edifício. Há a grande nave e o transepto, que representam a cruz de Nosso Senhor reproduzida na construção, e o altar está no local do coração de Nosso Senhor. Tendo perdido a noção do sacrifício da missa, agora os inovadores constroem igreja não importando com o tipo de construção. Eles constroem uma sala qualquer, uma sala, aliás, polivalente, que serve para qualquer coisa e ali realizam a Eucaristia, conforme dizem. Uma mesa que é colocada em qualquer lugar. Não é mais necessário ter uma construção que simbolize a cruz. Isso tudo não faz nenhum sentido. Em contrapartida, no passado,
Os que construíram as igrejas quiseram realmente reproduzir a cruz. Para estes, o sacrifício da missa era realmente o sacrifício de Nosso Senhor e não somente, como agora, uma Eucaristia. O desaparecimento do sacrifício ao desaparecimento do sacramento. Há duas grandes realidades na missa, que são o sacrifício e o sacramento. Essas duas realidades se dão no mesmo instante, no momento em que o sacerdote pronuncia as palavras da consagração do pão e do vinho. Quando ele termina as palavras da consagração do precioso sangue, o sacrifício de Nosso Senhor é realizado e Nosso Senhor está ali presente. O sacramento de Nosso Senhor também está ali. Essa separação mística das espécies do pão e do vinho realiza o sacrifício da missa. Portanto, essas duas realidades se dão pelas palavras da consagração. Não se pode separá-las. E é isto que fizeram os protestantes. Eles admitiram somente o sacramento sem o sacrifício. Eles não têm nenhum nem outro, nem o sacramento, nem o sacrifício. E este é o perigo das missas novas. Não se fala mais do sacrifício. Parece que é feita a abstração do sacrifício. Não se fala mais senão da Eucaristia. Faz-se uma Eucaristia, como se houvesse apenas uma refeição. Corre-se o risco de não mais ter nenhum nem outro. Isso é perigosíssimo. Na medida em que o sacrifício desaparece, o sacramento desaparece também, porque o que está presente no sacramento é a vítima. Se não há mais sacrifício, não há vítima. Um documento oficial do Bispo de Paris. Há um documento do Centro Jean Bart, Centro Oficial do Bispo de Paris. Encontram-se aí coisas inacreditáveis, sob o título Hoje a Eucaristia de Cristo. Não é antigo, é de 17 de março de 1973, na época para Dom Lefebvre. Ele diz: a missa não é ela a refeição do Senhor, um convite à comunhão? E nada de sacrifício. Em seguida, no meio da missa há uma narrativa. O que celebramos é, pois, o memorial de nossa redenção. Memorial, uma palavra que é preciso bem compreendê-la. Não se trata da comemoração de um acontecimento do passado, como se reunisse somente para relembrar. Não, não se trata também da renovação desse acontecimento. Cristo morreu e ressuscitou uma vez por todas, e esse acontecimento não se pode reproduzir. Não se pode mais reproduzir. Será que nosso Senhor não é capaz de fazer um milagre que nos reproduza seu sacrifício do Calvário? Assim, os que têm autoridade na Igreja fazem lentamente desaparecer a noção de sacrifício propiciatório e exaltam a comunhão mais do que a presença real. Eu encerro por aqui. São trechos de várias conferências, retiros e homilias do Monsenhor Lefebvre. Daí a possibilidade de torná-la bem enfática a narrativa. Peço à Virgem Maria que conduzam a todos que buscam entender a Igreja Católica a descobrirem o valor da missa de sempre e busquem o mais urgente possível algum local que celebre a missa tridentina, se possível, pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.